Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu assinei o terceiro requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as cortes superiores desse país, a chamada CPI da Lava Toga. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. É importante que essa casa cumpra o seu papel de fiscalização. O que não pode ocorrer é o que está ocorrendo agora. Os 3 requerimentos tiveram o número de assinaturas constitucional, tiveram as 27 assinaturas e a comissão não foi instalada nessa casa. E tudo fica por isso mesmo. Assinei os 3. Aliás, posso até pedir música agora no Fantástico. E o nome da música, sabe qual seria? Que país é esse? Que país é esse que na sua Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º, diz que com 1/3 dos membros da casa é instalada a comissão parlamentar de inquérito. 1/3 de 81, salvo se alguém me provar o contrário, 1/3 de 81 é 27. Se tem 27 assinaturas, tem que instalar a CPI. Por que não se instalar? Há fato determinado. Então é uma vergonha o que está ocorrendo, porque simplesmente vai se empurrando com a barriga algo que a Constituição diz claramente. Já se criou uma artimanha de dizer que não, vamos votar no plenário, que aí no plenário o que é 27 vira 41. Porque aí vira a maioria dos 81. Sendo que a Constituição fala em 1/3. Mas sequer a consulta ao plenário foi feita. Sequer isso foi votado. Então, não dá para aceitar isso. Há as 27 assinaturas, em 3 requerimentos. Assinei os 3 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. E essa casa não instala essa CPI. Que medo é esse? Será que existe uma grande troca de favores, um grande acordão? Quem não deve, não teme. Que medo é esse? Então não tem explicação para não instalar essa comissão parlamentar de inquérito. A Constituição, no seu artigo 58, parágrafo 3º, ela diz que com a assinatura de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, é instalada a comissão parlamentar de inquérito. Tem as 27 assinaturas, então tem que instalar. Por que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Assim como é preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora, não dá para ficar tudo engavetado. Já falei isso diversas vezes aqui nessa tribuna. É preciso sim analisar esses pedidos de impeachment. Assim como é importante que essa casa cumpra o seu papel legislativo e vote aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministro dos tribunais superiores desse país. Essa forma não é correta. O indicado fica devendo favor. Não é a melhor forma. Já falei e repito. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana é assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal. É apenas um tribunal constitucional. Então nós temos sim que votar aqui as proposições que alteram a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Tem uma PEC minha, inclusive, e também acabar com a vitaliciedade desses cargos. Pela minha PEC vira mandato de 5 anos. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele, dona dele. Ela esquece que ela é apenas um representante da sociedade, ocupando uma função temporal de serviço a essa sociedade.
Por isso é que eu, inclusive, protocolei nessa casa também aqui uma PEC que proíbe que parlamentares tenham mais do que uma única reeleição, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Então, só para encerrar, senhor presidente, há um requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga, há as 27 assinaturas, a Constituição Federal ela é clara no seu artigo 58, parágrafo 3º, e essa comissão tem que ser instalada. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. Agora, espero que não precise de mais requerimentos, porque essa casa tem obrigação com a sociedade brasileira de cumprir o seu papel de fiscalização. Assim como espero que sejam analisados os pedidos de impeachment dos ministros do STF e que sejam votadas aqui as proposições. Se não passar, faz parte da democracia. Cada um tem direito a voto com a sua consciência. O que não pode é serem engavetadas como estão sendo. Espero também que sejam votadas aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores e que instituem tempo de mandato para acabar com a vitaliciedade, com essa coisa da pessoa ser indicada a ministro, aí fica a vida inteira, aí fica ali trocando favores. Não é isso que melhor preserva o interesse público, não é isso que melhor preserva o interesse das pessoas de bem desse país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O senador Regufe, eu gostaria de pedir uma parte a Vossa Excelência, se o presidente permitir, senador Lazier, sim, rapidamente para me solidarizar com Vossa Excelência pelo seu corajoso pronunciamento. Graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus, a CPI da Lava Toga caiu na boca do povo brasileiro. Cada vez mais está consolidado na sociedade esse pleito legítimo de investigação de um poder importante, que é o poder judiciário, e que, depois de tantos pedidos de CPI, eu acho que chegou a hora de se instalar. Amadureceu. E eu percebo que nós estamos, senador Regufe, vivendo um momento de definição. Já tivemos presidentes que receberam impeachment, já tivemos senadores cassados, deputados cassados, ou seja, o legislativo investigado, o poder executivo investigado. Isso é importante que continue. Agora, por que não o judiciário? Então, chegou a hora, não tem mais como adiar. Até para preservar a casa, que é importante para a democracia. O STF é uma instituição importantíssima para a democracia e por essa falta de análise, de pedidos de impeachment serem retirados da gaveta, dessa CPI não ser instalada ainda, está gerando uma sombra muito grande em toda a casa, enquanto a gente sabe que fatos determinados são somente sobre alguns ministros que precisam esclarecer alguns indícios encontrados, levantados nesses pedidos de CPI. Então, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela sua insistência que o senhor tem feito aqui desde o início dessa legislatura, por essa CPI dos tribunais superiores, que ficou batizado pelo povo brasileiro como CPI da Lava Toga, e que eu acredito que vai proporcionar que a verdade venha à tona, né? E a gente sabe que o Brasil está num processo inadiável, está num processo que não tem mais como voltar atrás, de limpeza, né, de todas as suas instituições. E isso é muito importante para a nossa nação, porque não adianta a gente fazer reforma de previdência, fazer reforma tributária, se a gente não atacar o câncer, o cerne da questão, porque tudo desemboca no Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos dessa investigação para que a casa continue forte e que seja mais acreditada pelo povo brasileiro. Muito obrigado, senador Regufe. Obrigado, senador Girão. Obrigado, senhor presidente.